começou a boa obra é fiel para terminar. Ele não volta atrás, ele não se arrepende. Agora é no tempo dele. Eclesiastes vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. As impossíveis é com ele, a possível é com você. Então tem coisas que é você e Deus e não mais ninguém. Tem coisas que é só Deus com você. Antes de passar para o pastor, para iniciar um culto de instrução e orientação celestial, mais um culto de doutrina, deixarei para a meditação dos irmãos em Mateus 11 e o versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O 30 vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já ouvi muito, já vi, já me senti assim. Às vezes estamos em dias que queremos sumir, mas aí resolverá os nossos problemas se a gente sumir, ou ele ficará acumulado e voltará dobrado. E hoje eu meio que acordei assim, não sei porquê, mas eu acordei assim. Mas aí quando eu cheguei no meu trabalho, eu sempre apresento a Deus: Senhor, faz a tua vontade, que vidas sejam restauradas, transformadas para a tua honra e tua glória. Hoje tivemos 2 celebrações em nome do grande eu sou. Estava dando tudo errado, desde há 30 dias até a data de hoje. Mas para a honra e glória dele, saiu tudo certo no final. E por isso que ele diz assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Porque se tu estiver cansado, eu alivio. Se tu estiver frustrado, eu tiro a frustração. Se tu estiver decepcionado, eu tiro isso aí. Porque se tu confiar somente em mim e ninguém mais, aí você coloca um louvor para se acalmar. Aí você medita na palavra dele, ele começa a falar com você, porque você começou a peticionar ele ouviu a tua petição e aqui ele vai te responder. Então quando você estiver cansado, exausto, que quiser sumir, que não quiser ver ninguém, tire isso da sua mente, porque pode começar uma frustração, uma decepção, uma ansiedade, uma depressão. E Deus chamou a mim e você para curarmos outras pessoas, pela honra e glória dele, para levarmos a palavra a pessoas que estão precisando da palavra, para darmos um abraço naquele que está precisando de um abraço do Espírito Santo, para precisarmos levar um louvor, mesmo que não saibamos exaltar aquele louvor, cantar aquele louvor, adorar aquele louvor da forma correta. Mas se o irmão estiver entendendo o que o Espírito está falando, ele será restaurado. E aqui eu agradeço a rica oportunidade, primeiramente a Deus, segundo ao pastor, e agora eu passo a segunda parte para ele. Quem começou a boa obra é fiel para terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Saúde novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos deixar nossa Bíblia aberta, fizemos a leitura. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido Jesus, na qual direcionamos esta primeira parte. E nós estamos num tema onde estamos abordando desde a semana passada sobre fases ministeriais. Nós falamos sobre algumas fases na semana passada e hoje vamos tratar sobre uma fase ministerial que é muito importante para aquele que será um futuro ministro, missionário, aquilo ao qual Deus vocacionou para você. Nós iremos tratar nessa noite sobre a aliança, amém? Iremos falar sobre uma fase ministerial que ela é muito importante na vida daquele que vai servir a Deus, que vai liderar uma obra, que vai exercer um cargo de presbítero, de missionário, seja lá qual for a função. Também na nossa vida pessoal é muito importante a aliança. A aliança é muito importante.
E neste capítulo 18 de 2 Crônicas, vai nos informar que Josafá tinha muitas riquezas, Josafá tinha muitas glórias, Josafá tinha glória em abundância. E aí, quando nós lemos este versículo, nós temos o entendimento que essa glória não é glória devida, é glória numa questão de riqueza, é glória numa questão de ser uma pessoa abastecida, ser uma pessoa que tinha uma vida de glória na questão de riqueza. Era um rei, e era um rei que vivia em abundância. E o que ele faz? Quando a Bíblia nos informa assim, e aparentou-se com Acabe. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está dizendo, e se alinhou-se com Acabe, ou seja, eles agora fizeram uma aliança, e essa aliança, ela foi uma aliança duradoura. Um era rei de Israel, o outro era rei de Judá. E a Bíblia vai dizer no versículo 2, e a cabo de alguns anos, observe que eles tinham uma aliança, mas a gente vai observar, a gente vai ter uma observação na leitura, que em acabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria, ou seja, eles eram dois reis, eles tinham uma aliança, mas eles não se viam constantemente. Eles tinham uma aliança, mas não se viam constantemente. Tanto que quando eles se encontravam, o que acontecia? Acontecia um banquete, acontecia uma festa, acontecia ali uma alegria. Tem aquela amizade que você às vezes passa um tempão sem ver, e aí quando você vê, paga pizza, guaraná, aquela coisa toda, pronto. Era essa aliança deles dois, mas era uma aliança que aos olhos de Deus não era boa, não cheirava bem aos olhos de Deus. Porque às vezes você faz uma aliança com um amigo, uma aliança com um colega, e você diz assim, fulano é meu amigo, fulano é meu colega, mas aos olhos de Deus aquilo irá cheirar mal. Isso serve também para os ministros das casas de Deus, que muitas vezes nós fazemos aliança com pessoas que não têm o mesmo segmento que a gente. Se a gente observar o histórico de Josafá e a gente observar o histórico de Acabe, esses dois homens eram homens totalmente diferentes, homens que tinham pensamentos diferentes, crenças diferentes, leituras diferentes, costumes diferentes, mas se tornaram amigos. E aí o que acontece? Acontece que tinha uma batalha. E Acabe, ele tinha uma certa dificuldade com esse profeta que nós lemos aqui, que este profeta nunca profetizava de bem contra Acabe. Ele nunca profetizava de bem contra Acabe. Agora, por quê? Porque a vida de Acabe não era uma vida segundo a ordem de Deus. Então esse profeta sempre chegava ali com uma palavra de repreensão. E o que é que o Acabe faz? Ele consulta outros profetas, e os outros profetas profetizam a favor dele. Mas o Micaías continua com seu pensamento profético. Ele não vende sua chamada, ele não entrega a sua chamada. E às vezes nós vemos igrejas lotadas, igrejas cheias, e é um glória, e é um aleluia, e é um poder. Nós não estamos contra isso, mas dentro não há uma profecia contra o pecado, não há uma profecia de arrependimento, não há uma palavra de arrebatamento. A gente pode dizer assim, fulano pregou sobre arrebatamento. Mas se o pregador prega sobre arrebatamento e não fala de arrependimento, a palavra é vazia. Porque antes do arrebatamento é necessário o arrependimento.
Então nós temos que observar isso. Nós temos que observar onde entramos. Nós temos que observar onde nós cultuamos. Não é se apaixonar pelo culto, dizer, que culto bom, não sei o que, comer qualquer comida. É observar aquilo que está sendo colocado na mesa, aquilo que está sendo ministrado no altar, aquilo que está sendo pregado, porque há pessoas que precisam mudar. Eu preciso mudar, você precisa mudar. Então, de vez em quando, a palavra tem que vir para nos confrontar. Então, nós que entendemos a palavra de Deus, temos que entender que nem toda profecia de bondade, ela vem da parte de Deus. Ela às vezes vem para agradar. Ela às vezes vem para comprar você. Ela às vezes vem para seduzir você. E o que acontece? Esses profetas estavam profetizando a favor do jeito, profetizando a favor. E aí disseram, olha, todo mundo está profetizando de bem, então você dá uma palavra boa também. Só que eu acabo de saber que ele nunca tinha boas novas para o rei. E ele dá uma palavra. Ele pergunta o que para ele? Porque não fala a verdade. Vamos ver aqui, versículo 6 em diante. Diz, porém, Josafá, não há que profeta, e começa com a citação do profeta. Algum profeta não tinha para que consultemos, ele disse, Micaías, versículo 8. E aí vamos ver o versículo 11 agora. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo, só de Aramote de Gileade prosperará, que o Senhor dará e tal, e começa aí. E aí chamaram o profeta, e aí quando a gente vai ver aqui o versículo 13, cadê? Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, falarei. Ou seja, esse profeta, ele não ia compactuar com o pecado. Ele jamais seria a favor de uma falsa profecia. Ele era aquele espírito de Elias, de João Batista, de Eliseu, aquele profeta duro. Ele jamais iria ser comprado. Um exemplo, olha, o povo está triste, o povo está carente, então hoje traz uma mensagem para o povo chorar. Não. Ele vai pregar o que Deus mandar. Porque a pregação é segundo o Espírito Santo. Se for bênção, glória. Se for cajadada, glória. Se for arrebatamento, glória. Mas a mensagem é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então ele disse, o que Deus me disser, eu vou falar. Em outras palavras, ninguém aqui vai me comprar. Ninguém aqui vai me seduzir. Vamos dizer que ele fosse da família ali de alguém. Não, fulano é meu irmão. Fulano é meu parente. Fulano é meu amigo. Não, ninguém aqui vai me comprar, porque a palavra que Deus me der, essa eu vou profetizar. O servo de Deus, aquele que serve a Deus, é isso que ele tem que colocar em prática. Que ele não pode querer agradar todo mundo, não. A palavra que Deus der a ele, se for dureza, se for de cobrança, se for de repreensão, ele vai ter que falar. A pessoa pode ser até amigo da outra, pode ser até colega, mas não pode profetizar algo para emocionar a pessoa, para alegrar a pessoa, para fazer a pessoa, fulano profetizou, e aquela palavra, não estava precisando daquela palavra. Não, irmão, é o que Deus mandar você falar, e você tem que falar. Por quê? Porque você é servo, porque você serve a Deus, e o nome de Deus tem que ser glorificado. Amém? Então, começa ali a profetizar. E aí, versículo 15, o rei disse, até quantas vezes te conjecturei para que não me fale, senão a verdade no nome do Senhor. Amém? Uma observação que nós temos que fazer é que toda profecia que vem de Deus, ela tem que vir em nome do Senhor. Sabia? Esse cuidado que temos que ter. Que a profecia,
ela tem que vir em nome do Senhor. Mas o que nós vemos hoje é que há arrumadinhos de profecias. Arrumadinhos de profetada. Às vezes sabe da vida do irmão, aí vem com a profecia, ele vem dizendo o nome do Senhor. Tem profetas que armam laço para pegar o vaso e dar a profetada no vaso. E o vaso fica, não, será que é de Deus? Será que não é de Deus? E não sei o que. Deus não manda recado. Deus não manda recado para ninguém, irmão. Sabe assim que Deus é a gente? Tal dia, quando eu for pregar lá, eu tenho um recado para dar à missionária Elisão. Não. Ela tem 2 joelhos. Quando ela dobrar o joelho e ela começar a orar, Deus vai falar com ela. Agora, se ela não ouvir, aí Deus vai usar alguém. Mas Deus não tem que estar arrumado. Essas misturas, arroz e feijão, um negócio estranho, mistura feijão com miojo, não é? Comida troncha, não. A comida de Deus é uma só, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus, ela é direcionada, ela tem direção. Está precisando que a palavra de Deus ficar pegando na parede, pegando na outra, e quem eu vou pegar, e quem eu vou pegar? Não, a palavra de Deus, ela tem uma direção certa. E o crente que serve a Deus, ele tem que entender, eu tenho 2 joelhos. Se Deus não quiser falar comigo na oração, se Deus está em silêncio, Ele vai usar alguém, mas de acordo com a palavra de Deus. Amós disse que antes de Deus revelar alguma coisa, primeiro Ele revela a mim, a nós. Primeiro Deus revela a nós. Então não podemos correr atrás de profecia. Nós temos a Bíblia e nós temos joelho para orar. Amém? Então, o que acontece aqui? Ele diz agora a verdade, no versículo 16, e disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, este não tem Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu, que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Observe que essa aliança, ela começa a trazer um pensamento diferente. Josafá tem um pensamento, mas Acabe começa a colocar na cabeça de Josafá um pensamento que ele mesmo tinha. Por quê? Porque as más conversações corrompem o bom costume. Imagine, você tem um costume na sua igreja, você tem um costume de orar, você tem um costume de ouvir a palavra, você tem costume de ir para a escola dominical, você tem costume de ir para a escola dominical, para a consagração, para o culto de doutrina, para o culto. Você tem o seu costume. Você criou um costume em si, um jeito de adorar a Deus, que é entre você e Deus. E de repente chega uma pessoa e começa a mudar o seu costume, a mudar a sua prática de adoração. Começar ali trazer para Josafá uma dúvida sobre o profeta. E é isso que nós temos que ter cuidado. Está vendo o presbítero Leonardo? Ele é assim, ele é assado, não sei o quê. E aí você começa a dar ouvido, o presbítero Bruno é assim, você começa a escutar. E ali dentro do teu coração vai começar uma semente sendo germinada, e você começa a não receber mais aquela palavra que o ministro está pregando, porque alguém lançou uma dúvida na sua mente. Era isso que estava acontecendo com Josafá. A aliança que ele fez com Acabe traz um novo Josafá, um Josafá diferente. Por quê? Porque tem alianças que destroem costumes, tem alianças que destroem crenças, tem alianças que faz você não prosperar. Você sabia disso? Josafá, um homem próspero, mas começou a andar com alguém errado, e ele começa a decair. Lembra quando muitas vezes você era aquela pessoa de oração, aquela pessoa de ser, começou a se juntar com alguém que tem costume de chamar um palavrão, que tem costume de ouvir uma musiquinha que, não, essa música não é pecado, não, isso não é pecado, ver isso não é pecado, assistir aquilo não é pecado, e você começa a decair espiritualmente. Quando vê, está morto espiritual, porque alguém vai roubando a essência,
vai deixando você misturado. Existe Acabes em nosso meio, que às vezes está só no nosso meio para implantar, para ver, para observar. E aí começa, já viu o parasita? O parasita chega na obra assim, ó, fica lá. E vai passando os anos, vai passando o tempo, daqui a pouco essa árvore começa a murchar. Não tem mais flor, não tem mais rosa. Ela vai secando, secando, vem chuva, vem sol e ela secando, secando, as folhas caindo, seca. É assim, é a morte espiritual. Já por dentro, a árvore ela morre, por fora está ali, aparentando está bonita, mas dentro está morta, não tem raiz. Observe com quem você anda, observe com quem você conversa, observe e tome cuidado com quem você conta seus segredos, o seu relacionamento, a sua intimidade, o seu casamento, a sua vida com sua esposa. Briga com a esposa, conversa de não, se mantenha no equilíbrio, porque você não conhece quem é quem. Temos que ter esse cuidado de fazer alianças com pessoas erradas e depois estarem no prejuízo. Acabe traz Josafá e Josafá começa a decair. E o que acontece? Acontece que no versículo de número 20, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei o Senhor. E lhe disse: com quem? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e fazei assim. Agora, pois, eis que o Senhor põe um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaã, se chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por que o caminho passou de mim, e o Espírito do Senhor fala a ti? Olha só, o profeta foi ferido e Josafá está participando de tudo isso, está com a aliança de tudo isso. Por quê? Porque a gente tem que ter um cuidado. Qual cuidado, pastor? Quando você faz uma aliança com uma pessoa que prega mentira, não vive a palavra de Deus, você é participante. Mesmo você não estando na prática, mas você fez uma aliança com a pessoa. Por isso que nós falamos muito sobre o cuidado com quem você senta na mesa. Tome cuidado. Senta na mesa, come do mesmo pão, come da mesma comida. Alguém vai dizer: sim, pastor, mas Judas não estava na mesa de Jesus? Vamos ler todo o versículo. Quando ele disse: um que está aqui irá a mim. A Bíblia diz que Judas saiu, porque ele disse o quê? É comigo, Senhor. Ele disse: tu que dizes? E Judas saiu. Ele disse: vai e faz o que tu tem que fazer. Então Judas sai da mesa. Amém? Então cuidado. Nem todo mundo pode participar da festa. Nem todo mundo pode participar do culto. Aí fala: não, pastor, quero que meus inimigos vejam. Cuidado, irmão, não precisa disso. Ele vai ver no Face, ele vai ver no Instagram, ele vai ver no Twitter. Hoje tem rede social, mas nem todo mundo pode receber o convite, porque a gente tem essa besteira. Não, fulano vai ficar com raiva, fulano vai ficar chateado, fulano vai ficar bochechudo, vai ficar com raiva, mas nem todo mundo pode sentar no mesmo boteco que você. Neemias é a prova disso. Se Neemias desce, Neemias faz aliança. Neemias, estou aqui fazendo uma grande obra, não posso descer não, envia de novo. Neemias, desce. Neemias, eu estou fazendo uma grande obra. Se Neemias desce, Neemias faria uma aliança com quem queria parar Neemias. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo para você? Tem pessoas que é a fim de lhe parar, doido que você vai fazer uma aliança com ele, ou
E na sua mente, fulano é bom, fulano é amigo, fulano é colega, mas está doido para parar você, doido para parar sua chamada. Não se junte com quem quer lhe paralisar. Guarde esta palavra nesta noite. Não se junte com quem quer lhe paralisar. Ofereça até um pratinho. Olha, para tu. Trouxe para tu. Olha para você. Mas está doido para você parar. Doido para você desistir. Doido para você dizer, é verdade, é verdade. Cuidado. Eu vou deixar uma palavra aqui que o Espírito Santo me tocou agora nesta noite. Cuidado com aquilo que você ouve. Amém? Cuidado com aquilo que você ouve. Porque às vezes não é dessa forma. Não é desse jeito. Muito cuidado com aquilo que você ouve. Para não embaraçar a sua mente. Amém? Então, irmãos, o que acontece? Acontece que este rei vai para a guerra. Versículo 28. Subiu, pois, o rei de Israel, e o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Vamos ler aí versículo 29 e o 30. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Amém? Os sírios queriam só fazer o quê? Guerrear contra o rei. Eles não queriam os pequenos nem os grandes. Ele nem queria nem os pequenos, eles queriam só o rei, o alvo. Muitas vezes é a liderança, é o líder. E o líder de departamentos, de grupos, precisam vigiar, porque eles são alvo do diabo. O diabo tem eles como alvo, os cabeças como alvo, para paralisá-los. E eles têm que estar o quê? Atentos com as alianças que eles fazem. O que acontece? Sucedeu, pois, que vendo os capitães do carro a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para a peleja. Porém Josafá clamou ao Senhor, e o ajudou Deus, e o desviou. O que ia acontecer com Josafá? Iria morrer. Amém? Amém. Por causa de uma aliança. Cuidado, irmão. Que uma aliança pode matar seu ministério. Uma aliança pode fazer seu ministério parar de prosperar. Uma aliança pode acabar com a tua vida espiritual, porque ele ia morrer. Ele só não morreu porque ele clamou a Deus. Às vezes a gente fala assim: Jonas é rebelde, mas Josafá também era rebelde. E Jonas orou e Deus livrou Jonas. Josafá orou e Deus livrou Josafá. Quase que Josafá leva uma espada, ia morrer. Mas o Senhor o livrou. O Senhor livrou. Desviou os guerreiros do seu caminho. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de seguir. Por quê? Porque na primeira visão dos capitães enxergaram Josafá como se fosse o rei de Israel, mas ele não era o rei de Israel. O que é que a palavra quer dizer com isso? Que às vezes você anda tanto com uma pessoa que você acaba falando igual aquela pessoa. Que você anda tanto com a pessoa que você acaba imitando as práticas daquela pessoa. Que você anda tanto com uma pessoa que você anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito e até fica meio parecido. É isso que a palavra está nos mostrando. Que tem gente que segue cantor, aí fica: não, fulano raspou o cabelo, aí raspa o cabelo. Fulano está com a calça mais apertada do que tudo, aí coloca a calça apertada imitando o cantor. Aí corta o cabelo igual o cantor, faz uma tatuagem igual o cantor.
se pinta igual o cantor, fala igual o cantor. Se o cantor, se for uma cantora ficar mulher, ela está falando, mulher, não sei o que, mulher, não sei o que, andando igual. Aí o cantor só ficando rico, porque quando ele bota a mão no bolso, diz, botei R$1, porque só está imitando. Cuidado. Me confundiram com o cantor, com fulano. Quem? O já morreu. Me confundiram com o já morreu. Foi, irmão? Foi o mesmo cantor que Michael Jackson. que já morreu. Não queira ser confundido com ninguém. Queira ter seu nome escrito no livro da vida, que vale mais. Então, eles estavam idênticos. Por quê? Porque as práticas estavam semelhantes. Um exemplo, eu, aqui no ministério, junto com o presbítero, Bruno e Leonardo, nós respeitamos o ministério pastorado feminino, mas não consagramos. Aí conversando com o pastor, disse, pastor, isso é besteira. Qual é hoje o ministério que não tem pastora? Eu disse isso. Não tem. Que besteira, pastor, é normal. Disse, irmão, se Deus já cobra de mim para fazer o certo, imagina fazendo o que está errado. Agora, se você achar na Bíblia uma ordenação, eu me rendo agora. Mas se não tiver, cale-se agora, ou morra para sempre. Foi assim. Foi quase desse jeito assim. E aí, irmão, o que acontece? Ele ficou, não porque Zípora, não porque Débora, não porque não sei o que. Eu disse, irmão, tem contexto. Leia o contexto. Eu não vou consagrar por amizade. Eu não vou consagrar por parentesco. Não há ordenação. Agora, só se um dia Jesus chegar e dizer, teu tempo chegou aqui, eu vou para o outro lado, eu vou te guardar, e quem assumir fizer, mas enquanto tiver, não vai. Porque não há ordenação na palavra de Deus. Amém? Não há ordenação, não há aplicação, não há um versículo que modele esta ordenação. E o que nós mais estamos vendo por aí é isso acontecendo. É um balde de óleo desse tamanho. Tá. Vai, irmã, Deus já deu a ordem. Aí bota a irmã lá. Aí o Cristiano, não quer ver, ela está concordando. E tome óleo na cabeça da irmã. Óleo só é misturado com azeite, não sei o que. Tome na cabeça da serva. E diz, agora é pastora, deixe constituir um rebanho. E a bichinha vai e vai tomando conta. Não há ordenação, não há ordem de Deus. Diga para o seu irmão, só faça alguma coisa quando Deus e a sua. Não, diga quando Deus e a palavra de Deus forem de acordo. Amém? Então, irmãos, cuidado com as alianças, porque veja o que vai acontecer com este homem. Versículo 33. Então um homem, na sua simplicidade, armou um arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, viram a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Ele morreu agora, ele está ali morrendo. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel sustentou-se em pé num carro de fronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr. Ele já estava ali perdendo sua vida, mas estava em pé. Tem gente que é assim, né? Está morrendo, está fazendo o que é errado, e ainda quer mostrar que eu estou de pé, não, Deus está prosperando, eu estou de pé, ele sangrando, morrendo, mas ficou de pé. Quando chegou a tarde, ele morreu no pôr do sol. Por quê? Por desobediência. Cuidado com a desobediência. Ela pode levar à morte. Ela pode fazer você secar. Você tem um costume ali de lanchar, de sair, de ir para um bom shopping. Não é pecado de sair com a esposa, com o namorado, sei lá o que for. Mas por uma desobediência, você pode morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente. Secar
espiritualmente. E o que acontece? Quando Josafá, capítulo 19 agora, o rei de Judá voltou à sua casa em paz a Jeru, e Jeú, filho de Aná, o vidente, e saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devia tu ajudar o ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece. Olha aí. Por que aconteceu tudo isso com ele? Porque ele ajudou um ímpio. Espera aí, vamos voltar aqui para o texto, para o pouquinho do português para a gente entender. A diaconisa Tarsila recebeu 2 cestas básicas. E aí, ela pegou e deu uma cesta básica para aquela pessoa que não é evangélica. É isso que é um ímpio? Não. A gente tem essa ideia. Sabe que muita ocasião tem essa ideia? Que o ímpio é o que está afastado? O ímpio é aquele que não tem piedade. Piedade, pode ser crente, mas é impiedoso. Bota a cabeça de todo mundo em risco, até a dele. Não se arrepende. E aí você vai ajudar esta pessoa. O que vai acontecer com você? Deus vai ficar irado. Por quê? Porque aquela pessoa está aborrecendo a Deus. É isso que a palavra quer dizer. Então cuidado, que ímpio não é o que está afastado. O ímpio pode ser até eu e você. Aquela pessoa que não tem piedade, não tem temor de Deus, sabe? Não tem temor, não sente nada. Pessoa louca, vazia, aí impiedosa. Você vai ajudar essa pessoa, você irá se prejudicar. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que ele disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece, pois isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Versículo 3 diz o quê? Boas coisas contigo se acharem em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou-se a passar pelo povo de Beceba até as montanhas de Efraim, e fez com que se tornasse o Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra e tomados a cidade forte da cidade em cidade. Disse aos juízes: vede os que fazeis, porque não julgueis da parte do Senhor, da parte do homem, senão da parte do Senhor. Ele está convosco no negócio do juiz. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai e fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitações de presente. Cuidado, cuidado, muito cuidado, porque no Senhor não há iniquidade. O que é iniquidade? A Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos é aquela pessoa que sabe que é errado, mas continua naquela prática fazendo. É isso que é a multiplicação de iniquidade. É errado. E outra, a pessoa sabe que é errado. Imagine você fazer uma coisa dentro da obra. Você sabe que é errado e você está fazendo. Vamos usar aqui um exemplo. A gente abre uma congregação e aí vamos ver que o prefeito Leonardo bate uma ponta desta congregação. E aí nós temos uma liturgia, nós temos uma regra, e aí ele começa a seguir, daqui a pouco ele começa a fazer coisas dentro da obra que não é ordenado por Deus. Eu vou fugir a diaconisa Tarsila Bispa. Não, isso é zero. Espação. Aí Tarsila Bispa, aí hoje Tarsila. Aí vamos dizer que Isane está lá. Ele sempre está trabalhando lá com ele. Apóstola. É ele, pastora. Apóstola. Aí está Sabrina. E a apóstola? Não, apóstola ainda vai ter missionário. Poxa, é a unção do John, uma Sabrina. Ele está lá a unção. Recebe John. Mas ele sabe que essa direção não é bíblica.
Não é coisa grande também não, porque existe pecado. Mas é uma pessoa que está fazendo algo que Deus não está direcionando ela a fazer. Porque às vezes a gente faz coisa só para crescer a igreja. Não, tem que crescer, tem que fazer isso, faz isso, tem que fazer isso. Tem gente que tem esse pensamento. E nós não podemos fazer nada para crescer a obra, porque quem dá crescimento da obra é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que fazer a direção do Espírito. Então, iniquidade é uma adultéria, a pessoa está adulterando, está ali e sabe que aquilo errado está fazendo. Então, o que nós temos que entender é que a Bíblia ela tem pilares, ela tem suas ordenanças. E nós temos que seguir os pilares bíblicos. Não aquilo que eu acho, não aquilo que a minha visão enxerga, mas aquilo que a palavra de Deus me ordena a fazer. Amém? Diga amém nesta noite. Amém. Então, irmãos, cuidado com as alianças, porque há alianças que podem destruir seu governo, há alianças que podem destruir a sua vida. Vamos ler 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem o bom costume. Vamos ler agora Provérbios 13 e o 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Amém? Da soberba, que é que Provém a contenda. provém a contenda. Então, se você se une com o soberbo, vai ter o que? Contenda. E tem gente que é soberbo. Imagine você aconselhar uma pessoa que já sabe de tudo. Já aconteceu isso com você? Já. Olha, meu irmão, Eu já sei. Deus me revelou. Normal. Eu já sei. Eu já falou. Deus me mostrou. Não me sinalizando, porque não precisa. Eu falo com Deus face a face. Quando eu entro no banheiro, tomando banho, aquele espingo é o Espírito Santo falando comigo. Olha, menino, é forte. Eu pego, monto o Uber, quando eu estou ali, que eu monto o capacete, eu não escuto nada, é Deus, só meu. Tem gente que é assim, né? Não, irmão, se eu ligar agora aqui no telefone, é direto com o céu. E não tem limite a minha ligação. Olha para aí. Aí Abraão, quando vai orar, Abraão, fazendo pedido a Deus, aí ele disse: Deus, eu sou pó. Tem um bocado de tempo que esse negócio na igreja, né? Não, porque eu vejo Deus. Irmão, quando eu vou dormir, se eu não botar um tampão no meu olho, eu estou no céu. Irmão, tem gente que é assim. Aí quando você vai chegar falando, Deus me deu uma revelação sobre você, não precisa, irmão. Deus já me revelou. Aí quando quebra a cara, aí dá vontade do camarada aí. Ô irmão, mas Deus não te revela? Não, é porque eu não limpei meus olhos hoje, aí Deus não me mostrou. Então, irmão, que a gente tem que ter cuidado. Estava no meu trabalho, Deus me usou para o irmão. Não, minto eu, Deus usou um irmão para mim. E aí semana passada, Deus usou um irmão para mim e Deus me usou também para ela. Quando foi hoje, eu recebi a mesma palavra antes de Deus falar através dela comigo. Eu recebi uma palavra no meu Instagram de manhã de certo trabalho. Quando eu chego lá, Deus confirma através dessa irmã. E aí chegou uma irmã lá, falando das coisas de Deus, e Deus disse: diga assim, assim, assim para ela. E eu sou muito medroso. Será, Jesus? Que a irmã aparentava ser tão
Não queira soberba, mas sabe aquele irmão que você, poxa, fulano é crente. Fulano parece o desenho do Dragon Ball em cima da nuvem, o Goku em cima da nuvem, esse fulano Tem gente que tem a essência de Cristo mesmo. Que você fica até com medo de falar, mas aquela pessoa humilde, você fica até. Ai, sabe aquela. Já viu uma pessoa bem, né? Um irmão ali, aí quando Deus falou, a mulher começou a chorar. Porque Deus ele faz isso. E ela quis escutar, tem pessoas que não querem escutar. Não, irmão, porque aí tem irmão que tem testemunho que só. Você vai falar, não, mas eu já passei por isso, já passei. E foi assim, tu é muito mole, rapaz, porque eu fui assim, eu dei no leão, e dei no gato, e dei no cachorro, e fiz o quê? Que é isso, irmão? Cada um tem uma estrutura, mas temos que ser humildes para ouvir a voz de Deus. O que faltou em Josafá? O que faltou em Acabe? Ouvir o profeta. Amém? Amém. Quando Deus usa alguém, escute. E aconselhe essas pessoas que são soberbas. E diga, quando Deus falar com alguém, através de Deus usar um profeta, escute essa pessoa. Não só queira escutar o que é bom, mas escute também o que é para lhe repreender. Amém? Escute ou glória. Amém, irmão? Então, é assim que funciona a lei de Deus. Vamos ver aqui que também existem boas alianças que faz você prosperar. Sabia disso? Tem alianças que faz você ir bem. Tem alianças que faz você crescer espiritualmente. Agora tem aliança que prende a chamada do outro, que pisa no outro, que não sei o quê. Eu mesmo passei por muitas dificuldades ministerialmente. Mas eu fiz uma aliança com um homem que as pessoas falavam muito ruim dele. Muito mal. E eu conheci ele de perto. E aprendi muita coisa com ele de perto. E é o Giovanni Gomes, né, que é o antigo pastor presidente da Madureira. Eu tinha uma certa distância dele, era o nosso presidente na época que eu participava da Madureira, mas o vento me levou para perto dele. E tinha vez que minha esposa ligava para mim e dizia assim, tu não vai vir para casa não? Eu estou aqui, conversando com o pastor, 11 horas da noite, eu escutando o pastor Giovanni. Só conselho bom, só coisa boa. Porque a gente tem que andar com dois bolsos. O que é ruim, eu jogo de um lado, que é bom, eu seguro no outro. E ele me ensinou muitas coisas ali que hoje eu trago como bagagem. Principalmente uma coisa que eu nunca esqueço, que nós não devemos pisar na chamada de ninguém. É uma coisa que eu aprendi. Fiz minha esposa fazer o jurado. Né? Uma vez eu disse, olha, se Deus tiver a chamada com alguém, faça o juramento, você me lembre que às vezes a soberba vai entrando no coração. Não, agora eu sou presidente. E agora eu vou passar por cima de todo mundo. Não. Eu disse para ela, se Deus tiver a chamada na vida de alguém, e a gente conseguir enxergar, jamais nós iremos pisar na chamada. E a gente colocar outros protocolos. Não, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a não sei quantos anos. Mas Deus às vezes tem pressa em levantar aquela pessoa e usar aquela pessoa. Ele disse, se a gente enxergar, vamos liberar o ministério daquela pessoa. Não vamos ficar ali prendendo. Não, eu sou pastor. Não, irmão. Libera o ministério. Até para você prosperar, descansar, sentar um pouco. Mas você não quer bom estar toda hora quebrando a cabeça e riscando e fazendo garrancho? Não. É cansativo. Mas graças a Deus que nós permanecemos com esse mesmo pensamento. Jamais prender o ministério de ninguém. Se Deus ordenar, quem é a gente para prender? A gente vai pagar o preço. Agora também não podemos fazer unção errada, porque senão Deus vai cobrar da gente. Mas se a pessoa tem chamada, para que a gente vai prender? Tem que liberar a chamada da pessoa. Tem pessoa que você está ali, prendendo a chamada. Não, agora não está preparado, não está pronto. Quem prepara é Deus, a gente só instrui. Mas quem vai preparar é Deus. É feito você pegar uma pessoa que nunca capinou, pega ele e joga no meio do mato e diga, você agora vai capinar. Eu não sei capinar, ou tu capina ou tu vai sair no meio do mato. Vai ter que capinar, sim ou não? Sim.
vai ter que se desenrolar, porque senão vai morrer no meio do mato. Amém? É assim que é o desenvolvimento de qualquer ministro. A gente não pode toda hora com a rodinha. Vai, é criança. Criança a gente fica, né? Empurrando a criança com a rodinha. Não. Temos que liberar a chamada daquela pessoa. Vamos ver boas alianças. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e o 17. Ruth 1, 16 e 17. Respondeu, porém, Ruth, não me este a quem te abandonei, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde que quer pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo, será o meu povo, ó teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e outro tanto se outra, coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Aonde tu fores, eu irei. A pergunta que eu faço, ela sabia do que ia acontecer na vida de Noemi? Sabia? Não. Mas ela sabia da intimidade que ela tinha. Não sai de quem tem perto de quem tem intimidade, não. Senão eu vou porque eu sei que o presbítero amado vai comer um beirute ali. Eu vou estar perto aqui dele. Ô glória! É hoje. Amém? É hoje, Não, dá pé lá. a decoração você vai fazer um cuscuz lá, recheado, não sai de perto não. Fica perto que uma hora vai sair. Amém? Amém, irmão. Amém, irmã Sabrina? Amém. Vai ter um cuscuz forte lá na casa da irmã Sabrina. Melhorou? Melhorou? Jesus é bom. Amém, glória a Deus. Então, a gente tem que estar perto de pessoas de Deus, pessoas que têm a mente de Cristo. Por isso que eu sempre repito, um homem casado, vai estar perto de um bocado de menino solteiro? Não, vai dar errado, porque as conversas vai ser conversa diferente. Não, meu irmão, tu é casado, você não quer nada, tua mulher não está vendo não. Ele vai dizer, não, eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu não posso estar com essas conversas, porque as más conversações corrompem o bom costume. Vai ficar ali perto de homens casados de Deus, que tem mente de Cristo, para poder o seu relacionamento ir bem. Vocês viram que eu estou com uma dificuldade no meu casamento, eu vou dizer, não, já passei por isso, faz assim, faz desse jeito, leva um chocolate, leva uma caixa de bombom. Não é de flor, não, comida. Que pegou de flor, e eu sou lá, o cavalo vai estar comendo planta, leva comida para mim. Um pastel de carne. Ô, glória, Deus está aqui. Então, perto de homem casado vai sair um negócio desse. Fala, Luai. A noite vai ser boa. Aí tem homem que tome fuba. É um pacote de miolo. Vai no atacadão, compra outro, vai miojo. Aí às vezes a mulher a mulher de tanto homem tá com fuba, todo nordeste. A mulher eu vou fazer um cuscuz duro. Aí fala um cuscuz duro, é vestuário. Aí quando joga pra galinha, a galinha não come. Não quer comer. Então, fique perto de pessoas que têm a mente de Cristo. Amém? Então olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, cuidado com as alianças. Porque pode matar você espiritualmente. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus nesta noite por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e que esta palavra ela possa entrar em nossa mente, em nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.